A habitação tem sido um tema muito falado nos últimos tempos e claramente há aqui umas questões que têm de ser resolvidas, acima de tudo culturais. Tem havido, pelo menos na minha opinião, algum aproveitamento da falta de oferta, tem havido uma quebra muito grande na construção de novas casas, o que obviamente faz com que os preços das casas já existentes subam e os potenciais inquilinos não têm grandes soluções e acaba por criar aqui o que se chama uma crise. As casas estão cada vez mais caras na venda, as condições de acesso à compra também são mais difíceis e invariavelmente vai impactar nas rendas e criar este problema de habitação. Acho que é muito importante que os proprietários tenham a noção que, sim, é um negócio, sim, é um investimento, mas também é o lar das pessoas. Elas estão a arrendar um espaço onde as pessoas vão viver e haver aqui algum equilíbrio. Obviamente, é um negócio, ok, tem que haver aqui algum rendimento para a pessoa que corre o risco do negócio. Ainda assim, na minha opinião, deve haver uma maior consciencialização por parte dos proprietários para tentar equilibrar estes valores. E temos visto muitas situações em que os contratos mais antigos são terminados para poder substituir as pessoas e colocar uma renda muito mais alta e isso vai colocar muita pressão nas pessoas que saem daquela casa. Por isso, percebo que os proprietários vejam o investimento e queiram o seu retorno, no entanto, acho que devem ser um bocadinho mais conscientes às vezes na forma como o fazem. Para mim é extremamente importante ter bom relacionamento com os arrendatários porque isso vai facilitar muitas coisas, na forma como tudo corre, na probabilidade de não haver o pagamento, na resolução de problemas, se houver uma relação aberta, uma relação transparente em que as pessoas percebam de parte a parte que as contas estão equilibradas, funciona tudo muito melhor. Até mesmo para o próprio proprietário, quando tem alguma coisa que precisa do inquilino, e porque naturalmente irá precisar, o inquilino estará muito mais disponível se perceber que o reverso da medalha também existe e que há uma relação que é de igualdade, ou seja, nunca é totalmente igual, há sempre uma parte um bocadinho mais forte que é a parte do proprietário, mas se não houver um sentimento de aproveitamento por parte do proprietário, acho que tem tudo uma margem para correr muito melhor. Com a subida das taxas Euribor, obviamente que o negócio, digamos assim, o investimento do proprietário vê os seus valores um bocadinho esmagados e a ganhar muito menos dinheiro ou efetivamente até a perder dinheiro no negócio. No entanto, acho que é importante também o proprietário ter a ideia que há aqui duas componentes. Sim, há a parte da renda, em que todos os meses vai entrar e pagar os custos, mas também há a valorização do imóvel e que essa é completamente independente de tudo o resto. É verdade que se calhar agora, neste último ano, desde que as taxas Euribor começaram a subir mais, que haja aqui uma compressão deste ganho mensal, mas o imóvel tendencialmente vai continuar a valorizar e o proprietário ganha também nessa vertente. Por isso, eu percebo que muitos dos negócios hoje em dia sejam aqui um bocadinho mais esmagados, eventualmente até alguns proprietários a perder dinheiro no mês a mês, no entanto, acho que devem também fazer a conta ao pacote total, digamos assim, e ver que a casa que é a sua propriedade, também está a valorizar e que se um dia a quiserem vender, têm também esse ganho. De acordo com a lei, a duração mínima do contrato de arrendamento é de 1 ano. Se o contrato que for feito tiver um prazo inferior, é então aplicado o legalmente previsto de 1 ano, como mínimo. Bem, a renovação do contrato de arrendamento, se o contrato tiver uma duração inferior a 3 anos e nada disser em contrário, então a renovação ocorre por 3 anos. Se for um prazo superior, então ocorre uma renovação de acordo com o mesmo prazo que estiver estipulado. Na primeira renovação do contrato, o senhorio é obrigado a renovar pelo menos durante 3 anos, a menos que vá precisar da casa para utilização própria ou dos seus descendentes. Fora essas situações, terá que ser renovado pelo menos a primeira vez e no mínimo dos 3 anos. Bem, o arrendatário tem até ao dia 8 de cada mês para fazer o pagamento da sua renda. Se houver algum atraso, o proprietário pode aplicar uma penalidade de 20% do valor da renda para ser, no fundo, ressarcido desse atraso. Deve, obviamente, comunicar com o inquilino e dizer que vai aplicar essa penalidade. Obviamente, deve perceber qual é a situação, deve perceber o que é que aconteceu, se há alguma outra forma de contornar. De qualquer forma, o proprietário tem este direito de exigir este pagamento de 20% pelo atraso no pagamento da renda. Se os atrasos no pagamento da renda persistirem, aí pode eventualmente dar um processo de término do contrato por parte do proprietário, com justa causa, se o arrendatário falhar ou se atrasar 4 vezes no espaço de 1 ano no pagamento da renda. Bem, a caução é utilizada para fazer face a eventuais reparações que o proprietário tem a fazer no final do contrato de arrendamento. E agora, de acordo com as novas leis do pacote Mais Habitação que saíram recentemente, e desde o início do ano até, está limitado a 2 rendas apenas. É o máximo que o proprietário pode pedir em termos de caução. Esta caução é para ser devolvida ao inquilino no final do contrato, se a casa for devolvida em ótimas condições de habitabilidade, se não estiver em ótimas condições. Então esse valor é utilizado para fazer as obras necessárias. Muitas vezes o que acontece
e fruto de uma cultura de arrendamento que ainda pode ser melhorada, é usar o valor da caução para pagar os últimos 2 meses de renda, por exemplo, antes da pessoa sair. E isso não está certo. O inquilino deve pagar a renda tal como é e no final, no último dia, quando devolve a casa ao proprietário, então o proprietário devolve a caução na totalidade ou parcialmente e nunca deve ser utilizada para pagar as rendas dos últimos meses. Quando um proprietário pretende vender a casa, porque pode vender, porque é a sua propriedade, o inquilino ou a inquilina tem direito de preferência. Ou seja, o proprietário deve contactar o inquilino e dizer que pretende vender a casa e o inquilino tem 30 dias para manifestar o seu interesse ou fazer uma proposta para a aquisição do imóvel. Bem, a fiscalidade beneficia senhorios que façam contratos de maior duração, porque isto trará maior estabilidade aos arrendatários. Por exemplo, a taxa base de IRS sobre as rendas recebidas é de 28%, mas se for um contrato com uma duração de 2 anos, já baixa para 26% e depois vai baixando. Contratos com mais de 20 anos, ou pelo menos 20 anos de duração, têm uma taxa de IRS de apenas 10%. Além disto, isto eram as medidas anteriores, este novo pacote mais habitação que foi agora falado nas últimas semanas vai baixar ainda mais. A taxa base vai baixar de 28% para 25% e aquele valor dos 10% para contratos com mais de 20 anos vai baixar de 10% para 5%. Por isso sim, de certa forma, a fiscalidade apoia os senhorios mais conscientes e que queiram dar aqui maior estabilidade no mercado de arrendamento.